Olá a todos e todas, muito bem-vindas novamente à nossa série sobre biologia quântica na medicina. Eu sou o Marcelo Souza, cientista, empreendedor e agora me descobrindo podcaster. Estou aqui acompanhado por nossos co-hosts, os doutorandos Matheus e Pedro, figuraças aí da biologia quântica, o futuro da nossa ciência brasileira, aqui no nosso time da Ciência Pioneira. Lembrando sempre que a Ciência Pioneira é uma iniciativa sem fins lucrativos, apoiada aqui pelo Instituto DOR, pela Rede DOR, a família MOL, e tem o objetivo macro de fomentar a ciência brasileira, a ciência feita pelos brasileiros também a ciência a nível mundial, mas com uma visão um pouco diferente do comum, né? A ciência pioneira, ela, como o próprio nome diz, fomenta ciência e pesquisa em áreas muito à frente do seu tempo, disruptivas, complexas, plurais, então que muitas vezes acabam não sendo tão facilmente financiadas. Então, a ciência pioneira tem esse papel aí de complementar esse buraco, e não só do ponto de vista de financiamento, mas do ponto de vista de apoio, de auxílio. E entre essas várias vertentes é que a gente tem a biologia quântica, que é essa área que está crescendo e que está ficando cada vez mais comum, e justamente por isso que a gente está fazendo o nosso webcast para disseminar esse conhecimento. E então a gente já teve uma temporada e agora estamos no último episódio da segunda temporada. E então convido todos que não viram ainda, assistam no YouTube, estamos tudo lá gravado, frequentem o nosso site, tem muito conteúdo interessante. E hoje, nesse último episódio, nós vamos fechar essa temporada com chave de ouro. A gente vai falar aqui sobre um assunto muito intrigante, que profundo e que é muito estudado na medicina contemporânea. A gente vai falar sobre a neurociência e como a biologia quântica pode ter um papel no funcionamento do cérebro, da mente, dessa interação, da consciência. Mas antes, vamos aos nossos recados, que a gente brinca aqui, os recados paroquiais com os nossos co-hosts. Oi, gente, bom dia. Bom, lembrando para quem assistiu 4 episódios com a gente aqui ao vivo, esse é o quinto. Para quem assistiu quatro, tem direito a receber um certificado e é só pegar a presença no final de cada uma dos episódios, né? Então, vai aparecer no final um questionário, é só responder o questionário que você vai ter a presença já marcada. Bom, vocês perceberam também que vocês estão com o áudio mutado. Vai continuar assim, basicamente, até vocês levantarem a mão ou pedirem para serem desmutados, que a gente, no final da série, a gente vai ter um espaço para uma roda de conversas. Mas se tiver perguntas e quiser fazer sem abrir o áudio mesmo, pode mandar no Q&A, ali no QIA, que eu e o Pedro a gente organiza. Por favor, não manda no chat as perguntas. Pode mandar comentário, falar no chat, mas fica muito difícil de organizar se todas as perguntas forem feitas no chat. Também a gente vai mandar agora no chat o link da comunidade de Biologia Quântica, que a gente compartilha artigos, notícias, tudo relacionado à física, biologia. Então, quem tiver interesse em participar, a gente vai mandar o link agora no chat aí. Acho que são esses os recados, Marcela. Maravilha, maravilha. Hoje a gente tem uma variedade grande de convidados aqui. A gente tem o professor doutor André Brunoni, psiquiatra e professor da USP, é um líder mundial em pesquisa na área de neuromodulação não invasiva em psiquiatria, um cara do qual eu sou absolutamente fã. Então, eu e minha esposa já fizemos cursos com eles, eu já tive a oportunidade de viajar com ele para Munique, num evento que ele organizou aqui com financiamento FAPESP, algo muito, muito bem feito, de altíssima qualidade, como sempre, como tudo que ele se envolve. E certamente nos próximos minutos vocês vão ficar fãs desse cara que eu posso dizer que é um amigo. Nos próximos minutos vocês vão ver aqui. Dr. Everton Maraldi, psicólogo, atua conosco no IDOR, realizando pesquisas com psicologia social e é professor da PUC de São Paulo. É um prazerzão conhecê-lo, já conhecia de fama e agora estamos junto aqui, o primeiro de muitos encontros, com certeza. E também o professor Dr. Steven Heehan, que é neurocientista que conduz pesquisas com células tronco, organoides, psicodélicos no Instituto DOR, que cada vez mais, toda vez que eu converso com o Steven, mais eu penso assim, cara, será que eu não deveria fazer um pós-doc com esse cara?
Já estou passando uma cantada aqui, Stevens. Vamos trabalhar juntos. Bom, gente, esse line-up de hoje está incrível. Então, ao invés de eu ficar tentando apresentar essas pessoas incríveis que têm um conhecimento vasto, melhor que deixar que eles mesmos se apresentem. Então, assim, rapidamente, brevemente, gostaria que vocês falassem um pouco sobre quem vocês são, a pesquisa que vocês fazem, o trabalho atual e como estão se sentindo hoje. Eu acho que a gente pode começar na ordem que eu apresentei, né? Então, vai lá, André. Bom, obrigado primeiro, Marcelo, pelo convite, pela apresentação aí super gentil, né? Um prazer ter trabalhado, te conhecer melhor todos esses anos. E só para fazer quebrar um gelo aqui um pouco, eu conheci o Marcelo pela empresa dele, né, que chama Bright, e por muito tempo ele estava lá no meu WhatsApp, Marcelo Bright, e eu confundi o sobrenome dele com o nome da empresa, então, mas é isso mesmo, né? Ele é Bright e deixei hoje, até hoje, né? O contato do WhatsApp é o Marcelo Bright para mim. Valeu, André. E Everton, como que você está se sentindo hoje para participar com a gente? Conte um pouquinho de você. Olha, primeiramente eu gostaria de agradecer muito o convite. Bom, eu sou psicólogo, né, pesquisador, fiz meu mestrado, meu doutorado, meu pós-doc no Instituto de Psicologia da USP, né, na área de psicologia social. Fiz também alguns estágios de pesquisa na época do pós-doc nas universidades de Oxford e Coventry. E meus interesses de pesquisa, né, ao longo aí dessa trajetória tem sido basicamente dois, né? O estudo da religiosidade, espiritualidade, o impacto dessas práticas religiosas, espirituais na saúde mental, né? Que é uma área que tem crescido bastante nas últimas décadas, e o estudo de estados alterados de consciência, paralisia do sono, estados induzidos por substâncias psicodélicas e as chamadas experiências anômalas, né? Ou não ordinárias que muitas vezes são interpretadas dentro da psiquiatria, da psicologia, como possíveis sinais de transtornos mentais, mas que a gente sabe que na população em geral, muitas pessoas relatam também essas experiências, sem muitas vezes uma implicação patológica, né? E aí, como entender isso? Quais os mecanismos psicológicos, sociais, neurofisiológicos? Então, minha pesquisa vai um pouco nessa direção também. A gente vai poder conversar um pouquinho mais disso hoje. Não conheço nada de física quântica, biologia quântica, enfim, mas aceitei o convite, entendendo que esse diálogo é muito importante, né? O campo da neurociência, o estudo da consciência são áreas inerentemente interdisciplinares, né? Então, eu acho muito válido e fico muito contente com o convite, me sinto muito honrado de estar aqui com todos vocês. Maravilha, Everton. Muito obrigado. E Stevens, a palavra é com você. Obrigado, Marcelo, todos os participantes e Ciência Pioneira pelo convite. Também sou um completo neófito no assunto biologia quântica, estou aqui mais para aprender do que para qualquer outra coisa. Sou biólogo formado pela FRJ, tenho mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de neurociência, professor titular licenciado da FRJ, sou pesquisador do IDORA há 10 anos e há 2 anos eu sou fellow também da Promega e do Instituto Usona aqui nos Estados Unidos. E estou com esse desafio de coordenar 2 laboratórios, que eu falo que é um laboratório transnacional, né? No Brasil e nos Estados Unidos. E há 30 anos que eu trabalho com pesquisa básica, principalmente sobre desenvolvimento do cérebro, doenças neurodegenerativas, infecções virais no cérebro. E mais recentemente, desde 2017, estudando psicodélicos, que tem se tornado a minha área de pesquisa principal. Maravilha, maravilha. Assim, a biologia quântica dentro da área de neurociência, de estudos da mente, ela ainda está iniciando e ainda tem muita controvérsia. Mas, por outro lado, é interessantíssimo trazer vocês três como três grandes cabeças, três grandes pensadores aqui dessa área de neurociência e com visões vindas de várias áreas, né? Então, acho que aqui o objetivo não é tanto palestrar sobre o que é a biologia quântica no cérebro, mas mostrar que há essa raiz, essa ligação, e como isso pode afetar as várias vertentes de pesquisa e as várias vertentes de entendimento
do cérebro humano e do cérebro animal, né? Dentro desse contexto, eu queria começar aqui com o Everton, porque é o seguinte, no trabalho que você vem realizando sobre crenças e como essas crenças podem afetar a percepção do mundo das pessoas, como isso pode afetar os próprios experimentos para entender o funcionamento do cérebro humano? Ou seja, no cérebro humano é difícil da gente estudá-lo sem que, como a própria pessoa se percebe, percebe o mundo, possa afetar esse estudo, né? Você pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse paradoxo, digamos assim? Claro. Bom, primeiramente, quando a gente fala em crenças, né, geralmente as pessoas pensam em algo que não é real ou que é irracional, né? É uma crença, né? Ou então, quando às vezes no popular as pessoas falam, é uma crendice, que aí é um termo ainda pior, né? Que parece que realmente aquilo não tem nenhuma base, nenhuma sustentação. Mas, na verdade, as crenças, elas são fundamentais, né? Para a nossa forma de lidar com o mundo, com as pessoas, construir a nossa percepção da realidade. E há muitas formas, na verdade, de definir crenças, né? É um tema complexo, tem toda uma discussão filosófica antiga já sobre isso, mas a gente pode entender aqui as crenças, né, como interpretações que a gente faz, né, a forma como nós construímos o mundo, os eventos, as circunstâncias, né, e elas vão guiar muito o nosso comportamento, comportamento humano em diferentes áreas, na política, né, então a gente sabe que a gente pode entender as ideologias políticas em alguma medida como sistemas de crença, né, nas religiões, né, os sistemas de crença religiosos, espirituais, enfim, concepções sobre um mundo sobrenatural, sobre outras dimensões ou realidades espirituais, enfim, concepções que a gente pode também desenvolver no contexto da psicoterapia, a gente sabe a implicação que essas crenças têm para a saúde, né? A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, lida muito com essa questão das crenças disfuncionais, né? E como a gente pode tratá-las, né? E isso, de algum modo, melhorar bem-estar, a saúde mental das pessoas, enfim. Então, as crenças, na verdade, elas estão em toda parte, elas estão na ciência também, porque as hipóteses científicas podem ser entendidas como sistemas de crenças que são submetidos à avaliação experimental, avaliação empírica, né? E vão se sustentar ou não, dependendo de como do quanto a evidência sustenta, né, esses sistemas de crenças. Então, se a gente começar a olhar a crença dessa perspectiva mais ampla, acho que vai fazer mais sentido estudá-la. Só que aí vem o desafio, né, como você bem colocou, de trazer isso para o contexto científico, né? E na verdade é um desafio que a gente encontra com qualquer, na verdade, atividade mental complexa, né? Então, não só as crenças, mas emoções, uma série de outros processos cognitivos, às vezes é difícil você trazer diretamente para o contexto experimental, tem sempre aquela discussão da validade ecológica, né? Em que medida esses experimentos, esses estudos, eles conseguem reproduzir num contexto às vezes laboratorial, por exemplo, as condições similares àquelas, né, do que acontece com esses fenômenos, né, num contexto mais naturalístico, etc. e tal. Então existe sempre essa discussão, né, mas existem várias formas da gente estudar crenças, assim, de um ponto de vista científico, experimental, dentro do contexto da neurociência, né. Então você tem estudos, por exemplo, que empregam neuroimagem colocando as pessoas em determinadas tarefas, né? Por exemplo, práticas como oração, né? Leitura de textos sagrados, né? Que são práticas que vão evocar crenças religiosas ou crenças específicas, e aí tentam, de algum modo, mapear a atividade cerebral dessas pessoas durante essas atividades, né? Você tem estudos mais recentemente que tentam usar de neuromodulação, no sentido de algum modo, modificar as crenças, né? Então, existem alguns estudos que identificaram áreas específicas, né, do cérebro, como, por exemplo, o giro frontal inferior direito, que alguns estudos sugerem que tem relação com inibição cognitiva e que indivíduos ateus, né, não religiosos, muitas vezes recrutam essa área quando são expostos a estímulos religiosos, imagens, textos religiosos, assim por diante, como se eles estivessem inibindo aquela informação, porque não bate com o seu sistema de crenças, né? E aí alguns estudos tentam usar de neuromodulação de algum modo para ver se consegue aumentar
ativação ou diminui a ativação dessa área. Aí tem toda uma discussão, os resultados em geral são contraditórios, às vezes parecem corroborar as hipóteses, às vezes não, justamente porque existe essa complexidade de você avaliar esses processos mentais usando de paradigmas muito específicos, né? Hoje a gente sabe que não dá para você reduzir essas experiências e crenças a áreas específicas, né? Aquela ideia antiga que se tinha do God spot, né? O ponto de Deus no cérebro, onde as pessoas, onde surge ali a crença, etc. Isso ficou para trás, né? E hoje você tem de entender esses processos dinâmicos, como eles se dão. Então, há vários estudos tentando entender, por exemplo, o impacto das crenças em aspectos ou indicadores psicofisiológicos, né? Então, vários estudos mostrando que práticas como meditação, práticas contemplativas, por exemplo, elas têm um impacto, né, na redução da pressão sanguínea, melhoram, ajudam na redução de estresse, né? Estudos investigando questões de neurotransmissores, né? De como certos rituais e práticas religiosas podem, de algum modo, facilitar a liberação de determinados neurotransmissores, opioides endógenos, endorfina. Então, você tem uma série de paradigmas, né, experimentais, metodológicos para investigar crenças hoje, né, e as experiências, emoções relacionadas, né? Super legal, super legal. Então, eu vi que você falou de neuromodulação, eu já lembrei aqui do André, né? E aí, puxando um pouco aqui essa bola para o André, quais são essas principais técnicas de neuromodulação, né? Que até o Everton também tocou aqui no assunto. Como é que elas funcionam? Como é que elas podem afetar o cérebro de forma direta? Você pode falar um pouco mais para a gente sobre isso? André, eu acho que seu microfone está mutado. Ok. Boa. Bom, na verdade, a minha principal linha de pesquisa é a neuromodulação não invasiva, né? E neuromodulação, ela, na terminologia que a gente utiliza, claro, né? Tudo é uma neuromodulação, né? A gente conversar não deixa de ser uma neuromodulação também, mas na terminologia corrente seria formas de estimular o cérebro sem utilizar fármacos, certo? Então, a gente pode falar da estimulação magnética transcraniana, a gente pode falar da estimulação elétrica transcraniana, são as mais comuns. Hoje em dia a gente tem expandido esse conceito para as estimulações não eletromagnéticas, então a fotobio... Eu sei, né, que o Marcelo já deve estar, não, mas luz é uma fonte eletromagnética, né, mas entendendo também que não é a magnética nem a elétrica transcraniana, então a gente entende a fotobiomodulação. A gente tem a sonicação, né, que é a estimulação por ultrassom. Então tem diferentes maneiras da gente estimular o cérebro. A gente pode estimular de uma maneira tão forte, que aí seria a sonicação de alta frequência, até mesmo no ponto de induzir lesões cerebrais. Isso é interessante do ponto de vista experimental, fisiopatológico, mas a gente pode também fazer muito mais no sentido, claro, que é o que a gente faz na psiquiatria, de aumentar ou diminuir a atividade cerebral da região do córtex, da região que a gente quer estimular, de acordo com alguns parâmetros. Então, para os nossos alunos, né, quem está começando a aprender, a gente fala alta frequência, excitatório, baixa frequência inibitória, tem até uma certa correlação entre os processos de LTP e de LTD. Na prática, a gente sabe que é muito mais complexo do que isso. E aí é até interessante que a estimulação magnética no tratamento de transtornos mentais, ela está indo muito na linha da precisão e da personalização. Então, talvez até indo um pouco, não contra, mas um contraponto, né, ao que o Everton falou. A gente procura regiões cada vez mais precisas para estimular, e isso estaria correlacionado com uma eficácia maior para um tratamento de algumas condições, né? Isso do ponto de vista clínico, mas vale lembrar também que mais da metade da neuromodulação não invasiva, ela não utiliza
formas de tratamento clínico quando a gente vai olhar na literatura, é muito mais em pesquisas da psicologia, da neuropsicologia. Então, de fato, o que o Everton falou, a gente pode estimular ou inibir certas regiões do córtex pré-frontal e mudar até mesmo valores éticos de uma pessoa, né? Éticos aqui no sentido de utilizar jogos como Ultimatum Game, né? Então, colocações, né? Questões como, eu tenho R$ 10, eu vou dar R$ 2 para o Everton ele pode aceitar, e aí ele fica com 2 e eu fico com 8, ou ele pode falar não e ninguém fica com nada. Então, a decisão da pessoa racional seria, mesmo que eu oferecer 1 centavo, é melhor essa pessoa ficar com esse 1 centavo do que nada, né? Mas a gente tem princípios éticos morais e a gente sabe que, na prática, quando esse valor oferecido é abaixo de 3 e 2, a pessoa tende a não aceitar por uma questão de injustiça, mesmo que, na verdade, ela não vai ficar com nada. Então, esse é um jogo clássico, né? Um paradigma clássico, e a gente vê que com a estimulação a gente aumenta ou modifica esses valores, né? A pessoa pode ficar mais fria ou mais propensa a aceitar de acordo com os parâmetros. É que, como o Everton falou também, os resultados são controversos, mas a gente vê muito, de fato, essa observação clínica que, de fato, a estimulação magnética consegue modificar vários parâmetros, pelo menos agudamente, né, no desempenho dessas tarefas. Nossa, isso é muito interessante. A gente vai voltar a esse ponto daqui a pouco, porque a gente tem muito uma concepção de que eu e meu cérebro estamos intimamente ligados, né? Mas, pô, uma estimulação externa consegue modificar uma resposta que, em tese, seria tão natural, tão minha, né? Tão pessoal. Eu vou querer voltar a esse ponto daqui a pouquinho, mas, por enquanto, eu queria passar a bola aqui para o Stevens, para ele falar um pouco para a gente sobre esses organoides, do qual ele trabalha tanto, e como eles são utilizados na pesquisa em neurologia. E até puxando um pouco aqui também, né, dessa conversa agora, se os organoides, eles são, se você tem conhecimento, né, se eles são modificados de alguma forma, se já tem pesquisas com neuromodulação em cima de organoides, né, ou se eles são mais utilizados junto com fármacos. Legal. Bom, vamos primeiro explicar, né, o que são esses organoides. Eles são como avatares biológicos, né? O que a gente faz, basicamente, a gente tem acesso ou a um fragmento de pele, ou mesmo a urina de voluntários, né, de doadores, e a partir das células que estão presentes na urina, naturalmente, ou a partir das células da pele, que a gente chama de fibroblastos, a gente usa uma tecnologia que é chamada de reprogramação celular. Então, a gente pega aquela célula, que é uma célula adulta, e faz ela, entre aspas, voltar no tempo e ter acesso ao material genético que estava silenciado, mas que está relacionado com o desenvolvimento embrionário daquele indivíduo. E depois dessa fase, a gente vai dando instruções para que aquele grupo de células se transforme em células do que a gente chama de neuroectoderma, e depois vai dar origem a esses organoides cerebrais que podem chegar aí a 5 milímetros de tamanho e até 5 milhões de células cada um. É muito menos do que a gente tem, obviamente, no cérebro real, né, que é o instrumento de trabalho aí do André e do Everton, mas que dão para a gente algumas análises, ou potencial de análises interessantes, né? Eles formam estruturas semelhantes com o que a gente observa no cérebro, a complexidade de formação, de comunicação entre as células é bastante evidente, você tem a produção de diferentes neurotransmissores, as células, os neurônios interagem com outras células que a gente chama de células gliais, e isso cria ali um ambiente que ele é muito interessante e reducionista, obviamente, né? Mas que dá para a gente ferramentas legais de trabalho também, né? A gente publicou até um artigo em 2019, dependendo da maneira como você gera essas estruturas, eles podem ter, por exemplo, inclusive, fragmentos de retina, né? Então, podem responder à luz, por exemplo, e tem, hoje em dia, muitos pesquisadores também partindo para um outro nível, digamos assim, que são chamados assembloides. Então, você constrói um organoide de uma parte do cérebro e depois você conecta com um organoide de outra parte do cérebro e tenta criar essas circuitarias
que André e Everton estudam tanto, obviamente com as limitações que a gente tem que sempre colocar, porque tem muita gente que chama de mini-cérebro, né? Mas, na verdade, o organoide cerebral é uma coisa um pouquinho diferente. Eles podem ficar vivos, né, em cultura no laboratório por meses ou até anos. Isso é interessante também, porque a gente pode, a partir daí, fazer uma série de estímulos. Não necessariamente, Marcelo, os estímulos como o André e Everton fazem, né? Tem, obviamente, como você fazer utilizando atividade elétrica. A gente tem uns instrumentos são uns chamados multi-electrode arrays, né? São os arranjos de multi-eletrodos que a gente pode usar para estimular essas estruturas no laboratório. E eles são muito úteis. A gente tem um trabalho do ano passado, né, caracterizando uma série de aspectos que são observados no cérebro de pacientes com Alzheimer, que se repetem nesse tecido cerebral criado em laboratórios de pacientes também com chamado Alzheimer familiar, né? A gente usou essas células também para estudar a esquizofrenia, estudar como é que se deu a infecção pelo vírus Zika, pelo SARS-CoV-2, e desde 2017 que a gente está investindo em estudar os fenômenos neuroquímicos alterados por conta de psicodélicos, utilizando também esses organoides. Super interessante, muito, muito legal. E aqui eu queria passar aqui esse primeiro momento, a gente foi falando um pouco sobre o trabalho de cada um de vocês e tal, e agora eu queria dar uma misturada aqui. Vamos colocar e trazer algumas perguntas que eu nem sei se tem respostas exatas, né? Então, assim, para vocês três, para a gente começar uma conversa, um debate, né? O que é mente, o que é consciência e como se relacionam com o cérebro, com o corpo humano, né, especificamente. Então, imagino que essas perguntas possam não ter uma resposta exata, objetiva. Aquela coisa, para mim que sou físico, que depois comecei a estudar a área de biologia, é uma coisa que sempre me encanta e me instiga na biologia, é definir vida. E olha a quantidade de coisa que a gente consegue fazer e saber e conhecer da biologia, mas não consegue definir exatamente o que é vida. Então, eu acho que talvez, né, e aí eu quero muito ouvir de vocês, dentro da neurociência, talvez a gente tenha algo parecido, né? Do tipo, a gente consegue fazer muita coisa, entender muita coisa, mas será que há uma definição clara de mente, consciência e como a mente e a consciência se relacionam com o cérebro, com o corpo? O que é que vocês acham disso? Fique à vontade para dar opiniões, concordar, discordar. Vamos lá. Eu Bom, acho que começando aqui, eu acho essa discussão muito, muito legal e eu vejo que eu entendo ela, na verdade, como muito central à psiquiatria e que ela é relativamente pouco explorada ou pensada ou mesmo teorizada na nossa prática, né? Eu digo que muitos psiquiatras eles são dualistas enrustidos, digamos assim, né? E aí só para fazer um crash course, né? Então a gente entende que na filosofia da mente a gente vai ter os dualistas e os materialistas, né? E aí a gente vai ter inúmeras subdivisões, né? Então, mas basicamente seriam aquelas pessoas que entendem que a mente ou a consciência é uma propriedade conectada, mas que não é a matéria propriamente dita, né? Que seria aquela visão cartesiana que no final a gente só pode, né, aquela analogia que ele faz do demônio que pode nos mudar a realidade, fazer e começar a nos enganar e fazer com que entre nos nossos sonhos, entre na nossa visão e aí começa a simular uma realidade, mas que na verdade existe uma consciência, uma mente nossa que no fim é aquilo que a gente pode confiar, né? E aí daí que ele vem o cogito ergo sum, né? Então ele pensa, logo ele existe, na verdade, porque ele tem um pensamento dissociado da matéria e tem aquelas pessoas que entendem que a consciência ela vem da matéria, ou melhor dizendo, né? Alguns, né, entendem que é uma propriedade emergente, outros entendem que
na verdade, não tem consciência, né? A mente é a matéria é a mente, a consciência ela é um epifenômeno e lide com isso, né? Na verdade, a gente é só matéria e ponto final. E tem muitos filósofos da mente, né? Tem o David Chalmers que ele fala que esse é o hard problem, né? O problema duro. Então, seria uma coisa, olha, a gente vai começar a entender muitas coisas, vai avançar várias dúvidas que a gente tem, né? Então, na verdade, tem coisas que é só por tempo e dinheiro, né? Ter grants e ter tempo, que a gente vai descobrir em algum momento a cura do câncer ou o que quer que seja, mas, aquele salto, né? Entre onde que acaba um potencial de ação e onde começa um pensamento ou uma reação consciente, isso vai ser muito mais difícil e é o hard problem. E eu vejo a discussão da psiquiatria como um passo ainda mais complexo, porque a gente está falando daquela consciência ou daquela mente patológica, né, digamos assim. Então, a gente está querendo tratar uma mente que tem um transtorno mental. Então, não é uma discussão filosófica para a psiquiatria, ou não deveria ser. A gente está dizendo que a gente vai tratar. E aí, por isso que eu digo que os psiquiatras são dualistas enrustidos, né? Porque uma hora a gente tem a visão de que, hoje em dia, claro, né? Vou ser bem simplificador aqui, né? Mas digamos que tem neurotransmissores relacionados com a depressão, com a esquizofrenia, a gente vai melhorar esses neurotransmissores e vai tratar. Isso que muitos psiquiatras acreditam, mas os psiquiatras também falam, não, mas não é só isso, né? Nunca vai tratar totalmente, não dá para reduzir a depressão, não é só isso, mas aí então o que é isso? E aí por isso que eu falo que é o dualista enrustido, porque no fundo muitos entendem que não vai ser só isso, tem lá a correlação da, da depressão com a neuroimagem, mas no fundo não é bem isso, é mais alguma outra coisa, né? Então essa é uma discussão que eu acho muito legal na psiquiatria. Sim. Eu diria que, um pouco na linha do que o André está trazendo, né, eu acho que um desafio é como estudar consciência, né, cientificamente. Na verdade, você tem várias definições de consciência, isso é também algo que impacta a pesquisa, né, porque você pode pensar tanto em termos da experiência subjetiva em si, né, a experiência de você, por exemplo, ver uma cor, perceber uma cor de uma determinada forma, que vai ser específica da experiência de uma pessoa, que não necessariamente vai ser O igual a qualia. de outra pessoa, a questão do qualia, né? Então, você tem essa discussão, tem outros autores que vão discutir consciência mais de uma perspectiva médica, biomédica, no sentido de estado de vigília, por exemplo, quando uma pessoa toma um anestésico, alguma substância que vai alterar a consciência, enfim. Então, tem discussões sobre, por exemplo, memória de trabalho, atenção, concentração. Então, na verdade, você tem vários aspectos da consciência que podem ser estudados de diferentes maneiras, né? Mas, no fim das contas, o método central tanto na psicologia, na psiquiatria, na filosofia, é a introspecção, né? Não tem jeito, a gente só consegue acessar ainda, né, diretamente a consciência por meio da nossa própria vivência. E, embora muitas vezes se diga que há um problema com isso, porque existem sempre vieses que você pode ter nessa percepção de como você vai descrever isso, a questão da linguagem, né? Então, na linguagem você perde aspectos disso, né? Tem aspectos dessas experiências que podem ser inefáveis, difíceis de você descrever com palavras, mas alguns autores acreditam que eu posso, mapeando as características fenomenológicas de determinadas experiências ou estados ao longo de diferentes culturas, com diferentes indivíduos, eu posso identificar determinados padrões ou características que vão se repetir, e de alguma forma isso pode trazer alguma informação sobre como as pessoas estão percebendo e de como isso se correlaciona com as vivências de outros indivíduos, né? Então, essa é uma discussão longa. Eu diria que dentro da psicologia, da neurociência, de um modo geral, da psiquiatria, acho que é um pouco que o André mencionou, as perspectivas mais
fisicalistas, vamos dizer assim, elas tendem a predominar, né? Então, essa ideia de uma identificação da mente com o cérebro, né? Embora muitas vezes na prática você tenha colegas que são, no fundo, dualistas, né? Como o André colocou. Mas, por outro lado, dentro da filosofia, você tem uma perspectiva mais ampla em que outras alternativas, explicações possíveis vão ser consideradas também, né? Então, desde perspectivas dualistas, né, até perspectivas panpsiquistas, né? Essa ideia, por exemplo, de que a consciência seria fundamental a toda a realidade, então ela não é uma coisa que depende só do cérebro, do sistema nervoso, ou de determinadas características dos organismos, né? Dos seres vivos, mas é alguma coisa que permeia toda a realidade. Aí existe toda uma discussão, então como é que a gente testa experimentalmente, cientificamente essa hipótese, né? Mas pelo menos você considera dentro da filosofia um espectro mais amplo de possibilidades. Eu vejo que no campo da neurociência, o que mais interessa de fato hoje, de um modo geral, no mainstream da pesquisa científica, realmente são esses correlatos neuronais, são essas bases neurais da consciência, né? Que eu acho que é um campo que a gente ainda precisa avançar mais, né? E tem uma discussão, por exemplo, se o hard problem que o André trouxe, a gente vai conseguir resolver isso efetivamente, né? Usando de pesquisa, também existe essa discussão. Em geral, muitos pesquisadores ignoram o hard problem e simplesmente continuam investigando esses correlatos e de algum modo, as implicações disso para a compreensão do cérebro, da mente, da cognição, né? Super interessante. Stevens, além da sua visão sobre mente e consciência, eu queria até adicionar uma pergunta para você. Será que os organoides têm consciência ou qual seria, digamos assim, o tamanho de complexidade para dizer, agora vai surgir consciência, né? Como que essa consciência poderia surgir? E depois a gente É, passa para o Pedro que está com a mão levantada. Não, na verdade eu acho que a minha pergunta conecta um pouco com a sua, porque Vai lá. eu queria perguntar para o Stevens, mas também para o André e para o Everton, porque tem o problema também que a gente não consegue provar que o outro é consciente, porque a gente só percebe a nossa própria consciência na experiência externa. Eu acho que isso conecta com a pergunta do Marcelo sobre os organoides. Então eu só queria trazer essa questão. Bom, legal. Eu vou aproveitar aqui e tentar trabalhar dois conceitos que são muito didáticos, obviamente simplificados, mas que vão me ajudar até a fazer uma provocação aqui sobre consciência também, né? Quer dizer, eu acho que a gente pode definir a mente como um conjunto de processos e funções cognitivas, né, que incluem percepção, pensamento, memória, emoção e intenção, e seria um fenômeno emergente das complexas interações celulares no cérebro, né? E que, por outro lado, a consciência seria uma experiência subjetiva de estar ciente de si mesmo e do ambiente, abrangendo percepção, pensamento e emoção. Eu trouxe essas duas definições porque tem uma discussão recente sobre a consciência em animais, né? Incluindo insetos, incluindo polvo, etc., invertebrados em geral. Então, isso eu acho que é muito interessante porque permeia, de certa maneira, um pouco do que foi discutido aqui pelo Everton e pelo André. E também, quando a gente pensa na consciência, é interessante lembrar de como o corpo pode influenciar essa consciência e, obviamente, a mente, né? A gente, pensando num único órgão, além do cérebro, né, o intestino, né? E como que ele modula, por exemplo, a produção de serotonina, né, através da microbiota. Então, você tem uma série de interações no corpo que também influenciam talvez essa percepção, né, de consciência, a mente, etc. E especificamente em relação aos organoides, isso é uma área quente, controversa, tem uma série de discussões em cima de se organoides teriam consciência ou não, né? O que se sabe é que há correlatos neurais de consciência nos organoides através de atividade elétrica, né? Tem vários pesquisadores trabalhando nessa área, tem inclusive um brasileiro, que é o Alisson Mottri, que está justamente estudando um pouco dessa questão. E há, sim, experimentos em curso, né? Muita gente discutindo, incluindo expor os organoides, por exemplo, o Everton comentou dos anestésicos, psicodélicos, tentando buscar alguns desses correlatos de consciência, por mais primitivos que sejam nos organoides, mas que podem eventualmente nos ajudar a entender. Mas, mais uma vez, é uma visão reducionista que pode eventualmente contribuir ou complementar o que está sendo feito em outras áreas, né? Porque a ideia seria muito mais em cima de alterações neuroquímicas que pudesse, e também de atividade elétrica, que tem uma correlação, sim, com o cérebro humano.
Nossa, bem interessante, bem interessante. E assim, acho que talvez para mim, Pedro e Matheus, que a gente vem da física e principalmente do estudo de sistemas complexos, de propriedades emergentes, para nós dá uma impressão mais quantitativa das coisas. Então, assim, se o Matheus e o Pedro quiserem tocar nesse assunto também, mas para mim, como físico, dá uma sensação de que se você tiver um número de interações suficientes em um determinado volume em um determinado tempo, vai surgir consciência como um fenômeno emergente. Então, por exemplo, computadores são conscientes? Não, mas se eles estiverem ligados em rede, como a internet, com trilhões de conexões, como o nosso cérebro deve ter aproximadamente da ordem de 100 trilhões de conexões, né, de sinapses, fazendo uma conta, bem conta de padeiro, né, 100 bilhões de neurônios vezes 1.000 sinapses por neurônio. Então, 100 trilhões de conexões. A internet hoje deve ter cerca de 1 trilhão de conexões, né? Será que daqui a alguns anos, quando a internet tiver 100 trilhões de conexões, ela vai se tornar consciente? Ou ainda para o nosso lado de mecânica quântica, quando a gente tiver uma internet quântica, né? Ou seja, uma internet que se comunica zilhões de vezes mais rápido, com interações milhões de vezes mais dinâmicas, né, com maior variabilidade. Será que essa Q-Web, né, ou seja, essa internet quântica, ela vai ser consciente, ela vai poder ter consciência de si mesmo? E da mesma forma, em que momento, como tu trouxeste, né, os animais, os organoides, aglomerados de coisas, objetos, animais e até mesmo antepassados dos seres humanos, qual é o momento que dá o trigger, né? Qual é o momento que dá aquele estalo e passa de algo não consciente para algo consciente, né? É, até mesmo para mim, na minha visão de físico, eu acho difícil imaginar que é simplesmente um número. Chega um número como uma transição de fase, como mudar do sólido para o líquido. Não sei, eu acho que até talvez, né, Everton, isso bate com o meu sistema de crenças. Então, por mais que eu seja físico e de um ponto de vista racional eu pense assim, não, deve ter um momento que tem uma transição de fase. Do meu ponto de vista humano, eu não quero acreditar nessa transição de fase. Então, realmente um problema super interessante, assim. Eu E acho, vai lá, eu, complementando só o que você falou, eu acho que isso encaixa muito com essa questão que veio à tona recentemente também, que o Penrose, né, o Penrose que é um prêmio Nobel em física nessa área de física quântica, ele tem essa teoria que consciência tem que ser alguma coisa não computável, né? Não dá para ser um computador que você só aumenta o número de contas e daí eventualmente você vai ter consciência. Ele acha que tem que ser um processo um pouco diferente e daí por isso ele defende que tem que ser alguma coisa quântica. E no começo ele começou defendendo que tinha que ser alguma coisa quântica justamente porque não tem que ser algo não computável, e as coisas que a gente conhece que são não computáveis são geralmente sistemas quânticos. Mas aí depois ele começou a criar essa teoria que os microtúbulos, na verdade, que estão associados à consciência e tudo mais, e ficou muito tempo nisso, nunca foi provado. E recentemente saíram artigos super interessantes, saiu um principalmente, que eu vou mandar no chat aqui até, que está mostrando um efeito quântico em microtúbulos, e não necessariamente está correlacionando com consciência. Essa ponte ainda não existe, né? Mas é interessante ver que a gente já viu fenômenos quânticos em microtúbulos e que, enfim, eventualmente talvez isso esteja relacionado com consciência de alguma forma, né? Vou... Mas eu acho que puxando essa discussão, né, da inteligência artificial também, né, que claro que os termos não são exatamente inteligência, mente, consciência, mas quando as pessoas falam, né, de inteligência artificial e todo mundo fica preocupado ou não, na verdade a questão por trás que muitas pessoas se fazem não é nem tanto a inteligência ou não, mas é se tem consciência, né? Quando a gente está conversando com o chat GPT, será que ele tem consciência? E aí é até interessante que tenha o experimento do zumbi filosófico também, né? Então, como é que eu vou saber se a pessoa tem consciência ou não? E eu começo a perguntar a pessoa ou a coisa, o computador,
E aí o zumbi filosófico é aquela pessoa, aquele ser, né, oco, né, que não tem consciência, não tem nada, mas ela vai responder como se ela tivesse consciência. Então, se eu apertar a mão, né, vai falar, não, eu tô sentindo dor, por favor, pare de apertar. E aí, se eu falar algo triste, aquele ser vai começar a chorar, mas são tudo reflexos programados e aprendidos, né? Então, aonde que estaria essa essa consciência? Eu acho que também vai na discussão do panpsiquismo, né? Se a gente entende que a consciência ela está nos animais, a gente pode também, né, entender que ela está no silício. Por que que ela estaria presa apenas no carbono organizado, né? Por que não também no silício organizado e aí poder emergir teoricamente através da computação ou talvez de fenômenos quânticos que vão ser associados, né? Até porque os microchips eles estão cada vez menores, estão chegando já na escala atômica ou né, enfim, molecular. Não, e é exatamente aí que repousa a computação quântica, né? É quando o tamanho digamos assim, da porta lógica, da representação física da porta lógica, passa a ser o tamanho subatômico. Então, a gente tem computação quântica sendo feitas com átomos frios, né, resfriados aí a temperatura de quase 0 Kelvin, como, por exemplo, os grandes computadores quânticos da IBM, que tem centenas de qubits, até a computação feita com fótons, né, que são partículas de luz, ou então com spins, que são uma propriedade inerentemente quântica, não tem um análogo clássico, e então são tamanhos assim diminutos, né, e da escala de 10 a menos 9, 10 a menos 12 do metro, né, e isso, quando chega a esse tamanho, é o que a gente está chamando aí da parte do hardware da computação quântica. E, de fato, isso se torna muito menor do que, digamos assim, a porta lógica do nosso cérebro, que seria os neurônios, ou até mesmo o canal iônico, né? Uh, então, assim, temos aí esse ponto todo. Gente, eu queria só lembrar para quem está nos assistindo aqui, para o nosso público, que a gente está aqui chegando na nossa reta final, então, por favor, coloquem as perguntas aí no perguntas e respostas para a gente poder ir para essa fase de atender as perguntas de quem nos assiste agora. E não sei, Pedro, Matheus, se a gente já tem algumas perguntas para trazer Já aqui. temos duas perguntas. São bem simples, mas eu acho que dá para gerar uma discussão com elas. Então, vamos lá. Bom, a primeira pergunta é do Derek Silva, que é mais, não é para gerar tanta discussão, mas ele pergunta para o Everton, gostaria de saber se teria algum ou alguns livros aos quais poderia estar recomendando que aborde a religião pelo olhar científico. Sim, você tem vários estudos, e aí depende um pouco também da área a qual você vai se dedicar, né? Você tem, por exemplo, todo um campo de ciência da religião, religious studies, como eles chamam na literatura internacional, que você tem pesquisas mais das ciências sociais, né? A área que eu me dedico principalmente é o campo da psicologia da religião, que pode ser entendida como uma área mais ampla dentro da religião e saúde, né? Então você tem, por exemplo, o Handbook of Religion and Health, que inclusive está na terceira edição agora, editado pelo Harold Koenig, que é um autor importante dentro dessa área, né? No Brasil, você tem bastante literatura já em português sobre psicologia da religião, enfim, eu posso eventualmente compartilhar depois aqui no chat algumas sugestões, né, de pesquisas e de estudos. Compartilha sim, por favor. Claro. Ótimo. Pass- Pode ir Matheus, lá. pode falar. Não, ia passar para a próxima pergunta aqui também já, que a Daniela fez. Ela falou, nesse campo em que estão discutindo, distinguiu-se, ou considera-se consciência de aparência de consciência? Acho que ela está querendo fazer uma diferença do que seria consciência e o que seria uma aparência de consciência. Não sei, se a Daniela também quiser fazer a pergunta ao vivo para deixar mais clara, a gente pode liberar o microfone aí também.
Talvez Eu, uma questão seja como que você mede essa consciência, né? Que aí foi o que você falou mesmo, né? A gente, no fundo, não sabe que se a outra pessoa tem consciência ou não. Eu acho que a gente assume isso como dado, né? Muitas vezes. Eu entendo até que para evoluir um pouco da discussão, a gente até precisa ser obrigado a entender isso como um pouco dado, senão fica uma coisa muito centrada em si mesmo, né? Mas eu acho que essa discussão que até pouco tempo, se a gente for ver, era muito mais do terreno filosófico, teórico, ela, de novo, né, ela começa a ser crucial quando a gente começa a se perguntar se inteligência artificial ela tem consciência, e a próxima pergunta é se ela tem, como que a gente vai medir isso. E é interessante também a gente pensar que nesse sentido que as máquinas elas sempre foram assumindo funções cognitivas, evoluindo, e aí nós humanos sempre falamos, não, mas não era bem isso, era uma outra coisa que eu queria dizer com consciência, né? Então, na Revolução Industrial, as máquinas faziam trabalho mecânico, pesado, e a gente falava, tudo bem, mas não é isso, né? É uma outra coisa que eu estou falando. Aí as máquinas aprenderam a jogar xadrez e, né, eventualmente, derrotaram alguém que jogava xadrez, falou, não, mas não é isso, bem, né? Na verdade, a máquina, ela não reconhece os padrões visuais tão rápido como a gente. E aí, de repente, inventaram máquinas que reconhecem nossos padrões visuais. Então, e fala, não, mas aí a teoria da mente, né, que é aquilo de eu inferir que alguém está pensando em alguma coisa com base em algumas informações, ou, por exemplo, um teste clássico que a gente faz, né, por volta das crianças aí. Então, a Helena, né, que vai fazer 6, até pouco tempo atrás não tinha teoria da mente, mas é aquilo de eu falar, o João e o Pedro estão numa sala segurando uma bola, o João sai da sala, o Pedro põe a bola dentro de uma caixa, e aí o João volta, ele sabe onde está a bola, e aí as crianças falam, não, ele sabe, está dentro da caixa, mas não tem como saber, né, porque ele saiu da sala. Isso só crianças a partir dos 5 começam a ter isso, que é a teoria da mente, e falaram, não, mas isso é humano mesmo. E aí agora estão vendo que programas aí como o GPT e outros já vão melhor do que muitos humanos quando se faz testes mais complexos, né? Então, acho que a dúvida é como é que a gente vai medir essa consciência. Posso complementar? por favor. Desculpa. Não, eu queria, na verdade, puxar um pouquinho para o que o Matheus estava comentando também sobre a teoria do Penrose e do Hameroff, né? Porque é interessante a questão dos microtúbulos, né? O André estava falando agora, Marcelo também, sobre os substratos de consciência, né? Se o substrato de consciência do cérebro está nos microtúbulos, né? A gente não tem microtúbulo na inteligência artificial, a gente não tem microtúbulo na internet, e talvez existam diferentes substratos para gerar o fenômeno de consciência, né? E no caso especificamente do microtúbulo, a ideia é que ele funcionasse justamente como esses computadores quânticos, né? E dependendo da maneira como ele tivesse organizado, esses microtúbulos, só para deixar claro aqui, são estruturas que podem se polimerizar ou despolimerizar, formando o que a gente chama do esqueleto da célula ou citoesqueleto. Então, é um processo bastante dinâmico e que pode eventualmente até ter, de fato, esse correlato com a questão mais da biologia quântica. E o interessante, só para finalizar, é que você encontra, tem registro, né, de microtúbulo dentro de neurônio do córtex cerebral, por exemplo, que exibem oscilações elétricas espontâneas bem na frequência gama, que é justamente uma faixa de frequência de onda cerebral associada a estado de consciência elevado, né? Então, só para colocar assim um pouco da provocação de onde estariam esses substratos capazes de gerar o fenômeno de consciência, e talvez eles não sejam exclusivos, né? Perfeito. E o que seriam esses estados de consciência elevados? Fiquei curioso agora. Eu acho que André e Everton podem explicar melhor do que eu. Acho que são regiões do cérebro nas quais são importantes, por exemplo, para meditação, para concentração, mas eu passo para eles a bola aí, que muito mais propriedade. Sim, Acho que... Vai em frente. vai, Não, por vai em favor, frente, vai André. lá. Enfim, eu até gostaria de entender um pouco mais com o Stevens exatamente, né? Mas
talvez o que eu estou entendendo é que, na verdade, assim, a consciência, em alguma medida, ela tem também um pouco a ver com uma prática. Isso é uma coisa que talvez algumas tradições espirituais, né, filosóficas trazem isso de uma maneira interessante, que você só atinge determinados estados de consciência a partir de determinadas práticas, né, que vão te tornar mais consciente, por exemplo, do que está acontecendo naquele momento com o teu corpo, com os teus pensamentos, etc. Você tem todo um conhecimento, né? Isso também acho que é importante mencionar aqui, porque a gente está realmente com um foco numa perspectiva mais científica, barra, eventualmente filosófica. Mas você tem, muito antes de você ter ciência no sentido que a gente conhece hoje, né, ciência moderna, você tinha uma série de tradições, né, espirituais, tanto no Ocidente quanto no contexto mais oriental, que especularam sobre a mente, né, sobre esses fundamentos, sobre essas bases, e desenvolveram uma série de técnicas e práticas para, de alguma forma, modificar estados de consciência, né, neuromodular, de alguma maneira, pegando a associação que o André fez, né. Então, e vão relatar isso, né, a esses registros, essa documentação, de que por meio de determinadas práticas corporais, determinadas práticas mentais, atingiram determinados estados de consciência que, em geral, a gente, no dia a dia, trabalhando, correndo daqui para lá, etc., não tem essa vivência, né? Quer dizer, isso vem de um exercício, de uma prática de você prestar atenção nesses processos e, enfim, ou então gerar uma atenção focada em um determinado estímulo, há várias técnicas, né, hoje, nesse sentido. Então, de fato, tem um pouco isso também, né? Em que medida a gente está consciente né, de tudo que a gente pode ter em alguma medida consciência e de como essas práticas, ou às vezes até o uso de determinadas substâncias, podem abrir certas portas, né, da percepção, fazendo aqui uma analogia ao Aldous Huxley, né, que eu acho que nesse sentido foi muito feliz nessa discussão também desse tema, né, então de como a gente pode ampliar esse leque de estados de consciência. William James, né, o grande filósofo, pensador, um dos enfim, dos fundadores do que a gente chama de psicologia moderna, falava que, na verdade, esses estados de consciência eles podem ser muito mais variáveis, né? Se estender num contínuo muito maior do que a gente está acostumado a experienciar cotidianamente, né? Então, só fazendo essa observação. Não, eu acho que até pegando um gancho aqui de uma das perguntas, que era como metrificar. A gente já falou agora de metrificar a consciência, que deve ter vários níveis, vários estados. E uma das perguntas era como metrificar a religião. Será que tem algo parecido com essa visão, Everton? Na verdade, para você estudar crenças, experiências religiosas, os métodos são muito semelhantes aos que são usados em outros campos da psicologia, da psiquiatria, da neurociência, né? Então, o fundamental é sempre o autorrelato, no fim das contas, né? Então, escalas, né, questionários que vão perguntar para as pessoas sobre seu nível de religiosidade, as suas crenças, né? E vão tentar correlacionar isso estatisticamente, por exemplo, com outros indicadores de saúde, aqui pegando especificamente o campo da saúde, mas você tem muita pesquisa na área de psicologia social experimental, tentando entender o impacto das crenças na moralidade, nos valores, né, como o André deu alguns exemplos. Então, você tem alguns paradigmas mais experimentais, alguns mais baseados em questionários quantitativos, você tem pesquisa qualitativa também, que no campo das ciências humanas, no campo da psicologia, tem um valor, porque muitas vezes, para você entender esses estados de consciência ou experiências num sentido mais detalhado, é importante ter o relato das pessoas, né, e poder estudar esse relato em profundidade. Na psiquiatria também isso é muito útil nos estudos de caso, por exemplo, para compreender melhor qual é a percepção do paciente, do indivíduo em relação àquelas vivências, né? Então, há várias técnicas, vários métodos, né? Eh, Talvez uma outra referência que eu vou colocar aqui é um handbook também que estuda Research Methods in the Study of Religion. Então, talvez seja também uma outra referência. Eu vou deixar aqui no chat para todos. Tem um participante aqui que queria fazer uma pergunta também ao vivo. Então a gente vai liberar aqui o microfone do Renato. Olá, bom dia. Obrigado a todos, primeiramente, a oportunidade. Só para me identificar, eu sou o Renato, eu sou aluno do João Chive, aí do FRJ. E aí eu vou falar bem rapidinho, né? Eu notei aqui, sobre todo mundo falando, né? Eu
tive esses insights, né? Que personalização, né? Personalizar com o paciente não apenas as regiões do cérebro, olhar mais profundo para o paciente, é uma visão que eu achava que poderia ser, né? Assim, mais direcionada por essa questão de várias mentes, como foi falado aqui, né? Também sobre não só jogos, apenas, mas também arte, música, como foi falado do André, outras questões que podem aprofundar mais ao paciente, né? E sobre as frequências que elas respondem entre si, que alguns estudos sugerem nessas questões. Bom, a minha pergunta mais profunda, além dessas reflexões com os outros palestrantes, né, para os Stevens, né, se além dos estímulos elétricos é possível utilizar parâmetros de frequência, né, da perspectiva de interação entre células e neurotransmissores, se existe também essa questão de que pode ser, como foi falado aqui, de frequências utilizadas, como é utilizada a música, né? Os grandes povos originários já falam muito sobre a questão de expansão de consciência utilizando as medicinas naturais, né? Agora com um pouco mais de voz. E em relação a isso, se essa música ou frequência, não só nos organoides, mesmo sendo menor, né? Mas nos pacientes utilizando essas frequências musicais, né? As conexões entre o cérebro, para finalizar, numa visão de perspectiva medicina chinesa, elas se interagem, né? Então, o coração é como se fosse a mente, temos o intestino também, outras conexões que vão fazer ali o corpo ter essa homeostase, né? E que existem alguns experimentos quânticos, como fotografia de Kirlian e outros que podem dar esse aparato. Aí eu queria trazer essa visão, né? Não só das frequências, mas da questão direcionada do paciente e essa pergunta para os Stevens, mais direcionada. Obrigado. Marcelo, posso começar? Comentar rapidinho? Por favor. Tá. Obrigado, Renato, pelos seus comentários, né, pela sua pergunta bastante complexa, né, em vários aspectos, mas interessante. Eu desconheço estudos que tenham utilizado música em organoides, né? Eu acho que nesse caso é importante se desenvolver alguma forma do estímulo, né, chegar da maneira correta dentro do tecido cerebral, né? Isso tem sido feito mais com estímulos, inclusive visuais, né? Como eu comentei, é possível você ter organoides que tenham retinas primitivas, capazes de perceber diferentes comprimentos de onda, etc. Isso está sendo feito. É interessante o que você falou, mas o que eu puxei, o que eu lembrei, né, do teu comentário, que, por exemplo, não sei no caso da música, né, não se daria para estudar o efeito da música sobre microtúbulos, mas dá para você estudar o efeito, por exemplo, de anestésicos ou de psicodélicos sobre microtúbulos, né? Sendo, mais uma vez, bastante reducionista, e a sua pergunta, Renato, foi muito mais ampla, né, muito mais holística, que é interessante, mas do ponto de vista reducionista dos organoides, é possível você, dependendo da exposição a psicodélicos ou anestésicos, justamente mexer com alguns neurotransmissores, com alguns receptores mais específicos, e isso vai ter como consequência alterações dessa polimerização do citoesqueleto, né, dos microtúbulos. Então, é possível você desenhar alguns experimentos para se utilizar em organoides, mas eu desconheço alguém que, apesar de ser interessante a proposta, que já tenha começado a usar música para alterar algum padrão de resposta em organoides. Bem interessante. Não, super, super legal. Não sei se Everton e Brunoni querem falar mais alguma coisa a respeito dessa pergunta. Eu até fiquei pensando aí pensando como pesquisador mesmo, né? Se a gente acredita nessas influências todas, queria até perguntar para o Stevens, né? O ambiente do laboratório, será que influencia, né? Se o laboratório está do lado da linha do trem, fazendo um monte de barulho, ou num ambiente silencioso, ou tendo música, está muito sol, muito escuro, como é que vocês controlam isso? Isso é interessantíssimo coincidentemente, que a gente está começando um projeto grande agora de acompanhar centenas de organoides diariamente e tentar ver se alterações mais sutis teriam justamente como consequência a alteração do desenvolvimento e, eventualmente, da resposta desses organoides a alguns estímulos. Então, sim, se a gente for pensar que está tudo dependendo do ambiente, né, a própria consciência, percepção, estímulos, é muito provável que existam, sim, variações. E, nesse sentido, o ambiente do laboratório não é o melhor, digamos assim, né, para o desenvolvimento dessas estruturas, né, pensando num paralelo com o desenvolvimento intraútero, né? Então, é uma situação bem distinta.
apesar de vários aspectos que são observados nesse desenvolvimento cerebral serem repetidos e observados também nos organoides. Oi, Steven, você fala do desenvolvimento do cérebro, tem como metrificar isso pensando tipo, em que fase do desenvolvimento está, quantos dias ou alguma coisa desse tipo? Tem. A gente, né, consegue manter esses organoides por meses, né? O mínimo que a gente trabalha são com 2 meses, né, depois deles estarem formados, e a gente tem aqui no laboratório organoides com 1 ano, desde que foram gerados, e tem outros grupos também, pessoal na Califórnia está fazendo isso, pessoal em Harvard também, deixando bastante tempo e vendo o que acontece ao longo desse processo. Mas há, sim, algumas evidências, né, ligadas, inclusive, à atividade cerebral, que eles podem ter um paralelo com um cérebro fetal, né, já nos últimos estágios de formação. E há algumas estratégias tentando justamente amadurecer ainda mais esse tecido cerebral para que ele tenha respostas um pouco mais próximas de um cérebro mais desenvolvido. Mas isso tudo está acontecendo enquanto a gente está falando aqui agora. Tem muita gente no mundo trabalhando sobre o tema. E até uma coisa que eu queria trazer, que eu lembrei, agora voltou, era que tem, inclusive, hoje em dia, algumas empresas e universidades trabalhando com o conceito de você criar computadores a partir da conexão de organoides. Você coloca vários organoides em série e, aparentemente, o que está sendo gerado desses organoides em termos de gasto energético, é menor do que se observa com a forma tradicional de computação. Não sei até que ponto isso vai evoluir, mas eu achei interessante como curiosidade. Isso é interessante. Sensacional. A biocomputação, né? Não, isso é interessante também pelo que você tinha falado antes enfim, quais são esses agentes, né, capazes de gerar consciência. E aí, enfim, com certeza ele existe num cérebro humano. E se você pegar vários organoides e fizer um computador com inteligência artificial, enfim, eventualmente, quem sabe o que isso vai virar, né? É. Eu acho que a gente tem mais 2 perguntas aqui, uma para o André e outra mais geral, e aí depois a gente passa para as nossas considerações finais para concluir o episódio. É, aqui tá, o Leonardo está perguntando para o André que há hoje uma discussão sobre as tecnologias digitais, como elas funcionam, interagem com as nossas funções cognitivas. Então, assim, quais os impactos ah, na saúde mental, né, do uso exagerado desses dispositivos eletrônicos, o que é que isso pode gerar? Acho que as tecnologias, né, o cérebro também ele é extremamente plástico, né? Então, queira ou não, a gente vai na medida que usa, por exemplo, um celular e começa a digitar, o nosso córtex motor já vai se modificando para representar mais essas áreas, né? E fazendo essa analogia também, as nossas funções cognitivas podem ir se modificando, ou melhor dizendo, até se adaptando conforme o uso, né? Então, aí teria observações e relatos que as pessoas elas têm mais dificuldade de concentração, de manter de uma leitura de livro, de algo que exija uma atividade, uma concentração maior, porque o mecanismo das tecnologias digitais, né, da resposta rápida, da conversa mais fragmentada, ela faz com que a gente não aprenda ou se acostume a uma comunicação muito mais quebrada do que um estudo, né, uma concentração propriamente dito. Isso das mídias digitais é interessante que se foi muito para um extremo que as mídias digitais são péssimas, né? E hoje em dia já está aparecendo um ponto, um balanço nisso e colocando que algumas vezes as mídias digitais elas não são necessariamente ruins, elas podem sim promover uma socialização ou em certos momentos aproximar pessoas, né? Se entende muito mais que é o excesso de uso que seria nocivo, mas não o uso por si só, em termos de saúde mental, claro. Super legal. E aqui, por fim, a Bruna Venâncio Luiz faz uma pergunta que eu achei bem interessante, bem filosófica, que eu acho que talvez cada um de vocês possa dar a visão, obviamente, se acharem que faz sentido. Onde está a imaginação no cérebro?
e como os pulsos elétricos viram imagens na nossa cabeça. Vai lá, André, você que já está com o áudio aberto aí. Tá. Acho que Bom, entra eu um acho pouco do que dualismo que você tinha falado antes também. acho que assim essa área do cérebro, né? Isso é a área do cérebro para qualquer coisa não existe propriamente dito, né? Muito mais uma uma concatenação de atividades neurais que vão formando aquela função, né? Agora, em qual momento isso acontece que a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, quando eu te enxergo, provavelmente, né? Enfim, recebe pela retina, vai o nervo óptico, percorre essa informação até aquelas áreas primárias visuais, em que num primeiro momento é um monte de zeros e uns e que depois vai se construindo, né? E aí vai chegando até regiões temporais e aí também relacionado à memória. Então resgato um pouco a memória que eu tenho de você do hipocampo e aí chega no pré-frontal e em alguns momentos, em algum momento isso emerge para a consciência, apesar de a gente não saber exatamente qual. Então não teria uma área específica para a imaginação, para a criatividade, e como que ela surge exatamente, eu acho que não temos uma resposta muito clara para isso, né? E acho que expande muito também a nossa discussão, que a gente teria que primeiro definir o que é criatividade, o que é imaginação, para depois se debruçar mais sobre isso. Posso, Marcelo, complementar rapidinho? Por favor, vai lá. Não, aqui com a pergunta e depois com os comentários do André, eu lembrei de um trabalho, que foi o primeiro trabalho feito no mundo, tentando entender justamente alterações cerebrais em voluntários expostos à ayahuasca, né, é um chá utilizado por diferentes religiões brasileiras e ao redor do mundo, que tem justamente um componente psicodélico. E o que o pessoal olhou, principalmente o grupo do Drauzio Araújo, da UFRN, que é físico, e do Siddhartha Ribeiro, também da UFRN, junto com colegas da USP, etc., é que, mesmo quando o indivíduo está de olhos fechados, ou principalmente quando está de olhos fechados, ele consegue visualizar, ele consegue ver coisas. Então, tem todo um paralelo interessante com a própria cultura dos povos originários, com a ideia de você imaginar dentro de você mesmo, com os olhos fechados, através do estímulo psicodélico. Então, essa imaginação e a visão, ela pode acontecer dentro do cérebro, mesmo quando a pessoa está com os olhos fechados, e onde você não tenha o input visual da retina para o tálamo e depois para o córtex occipital. Então, eu achei interessante só de fazer esse comentário, porque tem a ver com a discussão daqui. Sim, inclusive tem um estudo interessante, posso depois compartilhar também aqui, de um antropólogo que vai discutir, por exemplo, essa questão de como algumas sociedades, culturas, tradições cultivam imagens mentais, né? E de como isso é fundamental nas suas crenças, nas suas práticas, né? Isso está ligado com o que Stevens falou do uso de psicodélicos, mas também em outros contextos, né? Práticas de visualização, rituais religiosos, etc., que dependem muito desse processo de imageria mental, né? Então, eu acredito que perseguir mais pesquisa nesse campo pode ser importante e tem implicações não só diretamente no campo da neurociência e tal, mas para a gente pensar uma série de atividades humanas, né? Eu queria perguntar agora, eu acho que principalmente para o Stevens, mas o Stevens, você comentou sobre as pessoas, quando tomam a ayahuasca, conseguirem fazer essas visualizações mesmo com os olhos fechados. Eu queria perguntar se o mesmo fenômeno é observado em pessoas que têm a fantasia. Interessantíssimo. Não sei se desconheço algum estudo específico que envolva o uso de psicodélicos ou especificamente ayahuasca dentro desse contexto. Interessante, não sei. Muito obrigado. Bom, gente, eu acho que assim, agora a gente está realmente chegando ao fim. É, então, assim, mais uma vez, super obrigado aqui para a participação de todo mundo.
E eu queria ter aqui as considerações finais dos nossos convidados, né? Então, um pouco do que vocês acharam, a mensagem que vocês gostariam de deixar para nós, para o público, sobre os temas que a gente debateu aqui. Então, acho que é isso, né? Para as considerações finais e take-home messages. André, você pode começar? Bom, adorei a discussão, né? Achei muito legal, muito bacana. E acho que de take home message, acho que falar que todo mundo aqui, né, todos nós somos um pouco quânticos, né? A gente às vezes tem dois estados emocionais ao mesmo tempo, às vezes a gente fica na dúvida onde a gente está, tem uma certa incerteza nisso, então acho que é todo mundo quântico aqui. Boa, boa, boa analogia. Everton. Acho que é importante mencionar que todos esses temas que a gente está discutindo, né, toda essa discussão sobre consciência, processos mentais complexos e tal, muita pesquisa ainda pode ser feita nesse sentido, né? Então, quem está assistindo aqui, acho muito importante, quem está decidindo, por exemplo, ainda um tema para pesquisar, está começando, né, de alguma maneira, olha, esse é um tema que eu acho que no futuro a gente vai ter muito desenvolvimento, ou espera pelo menos que haja muito desenvolvimento dessa pesquisa e é uma área de fronteira, então acho que tem tudo a ver com coisas que a gente discute, né, no contexto da ciência pioneira, então acho que é fundamental. E esse diálogo interdisciplinar é muito importante, né, essa troca, a gente ter visões diferentes sobre esse mesmo tema, acho que sair de uma mesma área e poder olhar sobre diferentes ângulos, perspectivas, acho que isso é muito salutar. E eu vejo também como não só uma tendência hoje, mas que talvez tende a aumentar no futuro, essa colaboração entre pesquisadores de diferentes áreas. E gostaria de parabenizar mais uma vez a iniciativa aqui do Quantum Bio nesse sentido, né? Maravilha, obrigado. Stevens. Agradecer a vocês pela oportunidade. Quando eu recebi o convite, eu fiquei um pouco intimidado, porque é uma área completamente fora do que eu tenho me dedicado, mas aprendi bastante e repito as palavras do Everton. Acho que para quem está interessado em ciência, essa mistura de saberes que vocês fizeram aqui, que a gente fez aqui hoje, ela é muito importante e certamente uma tendência e um estímulo para quem quiser trabalhar com ciência, né? Acho que tem muita coisa para surgir e das coisas mais, digamos assim, importantes, digamos assim, da própria existência humana, né? O que é a consciência e todo o impacto que a biologia quântica já está causando na nossa sociedade e com perspectivas ainda muito mais revolucionárias. Então, obrigado mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito bom. Esse nosso último episódio realmente fechou com chave de ouro. Eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos vocês, dos meus colegas aqui, Pedro, Matheus, principalmente nesse que é o nosso último episódio dessa série, dessa temporada desse ano. Parceiraços, a Rô também, do Ciência Pioneira, que nos possibilita toda essa organização. Então, e obviamente o nosso público que nos assistiu, que nos assistirá pelo YouTube, e também para os nossos convidados aqui, que abrilhantaram muito, que trouxeram essa conversa de altíssimo nível. E nós também estávamos intimidados com esse tema, porque realmente é um tema que talvez de todos que nós debatemos nessa temporada é certamente o mais controverso e é o que a gente tem mais cuidado de pisar em ovos, porque também naturalmente ainda é muito especulativo, mas foi um aprendizado muito profundo, muito amplo e que certamente vai se perpetuar, vai reverberar, porque está salvo no YouTube, então ainda vai gerar muita coisa legal aqui. E além desses agradecimentos, né, para todos, eu queria dizer para vocês não esquecerem de compartilhar a série, de acessarem, de ver os vídeos no YouTube, e também no nosso canal, no nosso site, entrarem na nossa comunidade, né? Os nossos co-hosts mandaram e vão mandar novamente aí o link para acessar o nosso canal, o nosso grupo no WhatsApp. E então, para fazer esse fechamento, não só desse episódio, mas dessa série como um todo, né? Esse foi o último episódio da série Biologia Quântica na Medicina, mas certamente nós teremos outras séries de Biologia Quântica no futuro. Então, fiquem ligados, acompanhem nossas redes sociais, as redes sociais de Ciência Pioneira, e espero vê-los nas próximas séries. Até lá, muito obrigado, um grande abraço a todos.
Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau, grande Tchau, abraço. tchau. Muito obrigado.